Estamos em São José dos Pinhais, estado do Paraná, a 30 quilômetros do centro da cidade, na colônia Marcelino. E no programa de hoje você vai conhecer uma igreja, uma paróquia Santíssima Trindade de rito ucraniano. Estamos falando tanto da Ucrânia, rezando pela Ucrânia, um programa muito curioso, muito bonito. Mas antes, nós queremos saber do Juliano Ravanello qual a trilha sonora que ele escolheu para o programa de hoje. Juliano, é com você. Olá, Padre Anísio. É uma grande alegria participar do programa Conhecendo Igrejas aqui na TV Evangelizar. Para a trilha sonora desse programa de hoje, eu escolhi a música Benedicta Sit, que faz parte do meu álbum Music of Silence, Gregorian Chants, que conta com a produção de Michael Ananias. O domingo da Santíssima Trindade, nos anos A e B, inclui introito Benedicta Sit Sancta Trinitas, que em português significa Bendita seja a Trindade Santa. Retirado de Tobias, capítulo 12, versículo 6, para a antífona, que é recitado na liturgia das horas, que diz: Nós lhe rendemos graças porque exerceu conosco a sua misericórdia. A peça está no 8º modo, o modo perfeito, e remonta à parte mais antiga do repertório gregoriano, aquele consolidado no século VIII na corte de Carlos Magno. A missa votiva em honra à Santíssima Trindade nasceu nesse contexto, pela mão do monge Alcuino de York, que a compôs, também solicitada por São Bonifácio. Um bom programa para todos. Obrigado, Juliano. Preparados para um programa especial? Vem comigo. Padre Neumir, pároco desta igreja tão bonita, muito obrigado por nos acolher neste recinto sagrado. Porém, não é uma igreja de rito católico apostólico romano, mas está em comunhão com Roma. Nos explique, por favor. Então, primeiramente, Padre Anísio, é uma honra, uma alegria para nós estarmos aí participando, deste programa que vocês fazem da TV Evangelizar. Então, nós estamos hoje dentro de uma igreja católica oriental, né? Então, a igreja católica, primeiramente, ela é formada por 24 partes, né? Onde a maior parte dessas 24 partes, mais de 80% dos católicos são da igreja do rito latino. Latino, né? Romano. Então, outras 23 pequenas partes são formadas pelas igrejas católicas orientais, né? Que estão em plena comunhão com o Papa, como o senhor já mencionou. E destas 23 igrejas católicas orientais, a greco-católica ucraniana é a maior, né? A sede, então, é a Ucrânia, né? Está na Ucrânia, e hoje espalhada pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, é a maior diáspora ucraniana que nós temos, né? A maioria temos fora da Ucrânia. Fora da Ucrânia. Temos mais de 240 comunidades ucranianas com igrejas ou então algumas pequenas com escolas onde se celebra a Divina Liturgia. Uhum. É greco porque elas
se origina da Grécia. na Grécia. E depois ela foi para a Ucrânia? Como que foi essa passagem? No ano, né, vamos dizer assim, no ano 988, né, o príncipe da época, Valdomiro, que vamos dizer assim, batizou o cristianismo na Ucrânia, né, no ano 988, ele levou o rito bizantino da Grécia para a Ucrânia. Então, por isso, nossas igrejas elas são greco-católicas de rito bizantino. Bizantino. E o que nós poderíamos destacar que tem unidade com a Igreja Latina e o que realmente é diferente, principalmente na Divina Liturgia? Então, nós celebramos a Divina Liturgia de São João Crisóstomo, né? E nós temos uma particularidade própria nossa, que nós celebramos assim, de costas para o povo, né? E naquele simbolismo de que o padre é esse pastor que está à frente conduzindo o seu rebanho até Deus, né? Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre por todos os séculos. Em paz, rezemos ao Senhor. Como a Igreja Católica por séculos também celebrou. Sim. Então, as nossas igrejas bizantinas, a tradição bizantina, né, ou então o rito bizantino, ela possui 13 igrejas de rito bizantino, né? A ucraniana é uma delas. Então, e todas essas igrejas bizantinas celebram a Divina Liturgia de São João Crisóstomo. De São João Crisóstomo. E o que isso difere? E o que é igual? A estrutura, vamos dizer assim, a estrutura do mistério que se celebra em toda a Igreja Católica, na celebração eucarística, é igual. Agora, o Antigo Testamento, ele é mais assim, lido, proclamado nas nossas igrejas durante o período da Quaresma. Na Quaresma, sim. Na Quaresma, sim. Daí, na Quaresma, nós, durante a semana, né, durante segunda a sexta, nós não celebramos a Divina Liturgia de São João Crisóstomo. O certo é não celebrar, né? Então as prescrições litúrgicas é que você não celebre a Divina Liturgia de São João Crisóstomo, mas celebre a liturgia dos dons pré-santificados, que é uma celebração daí também, muito mais salmos daí. O senhor me contava nos bastidores que não se usa instrumento musical quando o povo canta. É verdade? Verdade. Não utilizamos, né, nenhum instrumento musical, então são apenas vozes, né? Então, e aqui nesta matriz Santíssima Trindade, aqui desta colônia de Marcelino, nós temos assim, um coral, um grupo de cantos que cantam muito bonito, são belas vozes, né? Que tanto em ucraniano quanto em português. Mas ainda hoje é muito mais fácil para nós cantarmos nas nossas liturgias celebradas em ucraniano. Elas ainda são mais bonitas do que aquelas traduzidas para o português, por causa da dificuldade de adaptar algumas melodias. Mas não utilizamos nenhum instrumento musical. Rezo em ucraniano e em português também? Também. Então, a maioria das celebrações ainda é no idioma ucraniano, né? É claro que mesmo quando a gente celebra em ucraniano, as leituras, a proclamação do Evangelho, a homilia, nós celebramos em português, né? Até mesmo porque temos pessoas fiéis que também são do rito latino, que frequentam, participam aqui. Também temos pessoas que já não dominam mais a língua ucraniana, né? Então porque a palavra de Deus precisa ser compreendida por todos. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui, acredito que quem está em casa também, quando já viu a igreja do lado de dentro, são os ícones. Nos explique um pouco algo que é particular dos ícones, que não são pinturas, é isso? Isso. Nós falamos, né, pintamos ícones, mas o certo é
escrever o ícone, né? Porque o ícone ele tem uma mensagem. Se vocês, quem está em casa, a gente vê essa igreja, você vê ela repleta de ícones. É uma síntese da Sagrada Escritura, né? E o principal objetivo da iconografia dentro das nossas igrejas é santificar os fiéis pela vista. Pela vista. E os olhos que os olhos, são a janela da os alma, olhos, né? Isso. Então, você assim ter aquele momento de concentração, né? Até nós estamos hoje embaixo mesmo, né? De uma cúpula, né? Tem o Pantocrator, né? O Cristo Pantocrator, né? E então aqui alguns detalhes, né? Os detalhes das cores. Sim. Nós falávamos do vermelho e do azul, que eu achava que o vermelho ele simbolizava a humanidade e o azul a divindade, e o senhor me disse que é o contrário. Na iconografia bizantina é o contrário, né? Então nós vemos um ícone de Jesus ou de Nossa Senhora, então vai ser ao contrário. Por quê, né? Jesus ele está primeiramente com um manto vermelho, Sim. simbolizando a divindade, e depois o manto azul, a humanidade. É o Verbo divino que se encarnou, né? Ao contrário, Nossa Senhora. As duas naturezas. Isso, as duas naturezas. Ao contrário, Nossa Senhora, que ela aparece com o manto azul, né? Porque ela foi humana, mas se revestiu dessa divindade, da graça divina, né? De ser a mãe do Filho de Deus. Então, no ícone nós temos que prestar atenção nas mãos, né? Nos nas olhos, cores, na boca, na boca, nos na traços. orelha. Isso. Geralmente os ícones você vai ver sempre, né? Ou ali o santo ou uma boca pequena, né? Boca pequena. Naquele sentido de falar pouco, o silêncio, né? silenciar mais. A orelha grande, né? No sentido de ouvir, né? Ouvir então mais. a pessoa tem que, quando se coloca diante de Deus, ouvir mais do que falar. Ouvir mais do que falar. A contemplação. Então o ícone ele fala por si. Fala por si, né? Fala por si, fala pelas suas cores, fala pelos seus traços, né? Padre, eu também vi que o senhor usa uma roupa que é bem particular. Poderia falar um pouco dessa? Que faz parte da tradição? Faz ucraniana? parte, né? Sim. Então, os bordados ucranianos, né, do ponto cruz, vamos dizer assim, é o carro-chefe do bordado ucraniano, né? Então, nós temos camisas bordadas, né? Essa minha, isso, os padres usam camisa com klezmer e tudo, né? Essa minha camisa, ela veio da Ucrânia. Ganhei de presente de um padre de Portugal que comprou na Ucrânia e me deu, né? Mas esses bordados que nós temos aqui dentro da igreja, eles são feitos aqui nesta colônia. Também, né? Aqui na comunidade. Isso, pela senhora, esposa do Pedro, que já vai conversar com o senhor, né? A Neunília Diádio e a sua filha Adriana. Então elas têm máquinas, mas aquelas famílias que não têm máquinas para bordar, eles fazem à mão. Né? Então isso é uma particularidade ucraniana. E em nossas igrejas nós vamos ter as toalhas de altar sempre bordadas. Sempre bordadas. Eu não poderia deixar de perguntar, nós vivemos num momento muito difícil no mundo sobre a guerra na Ucrânia. Esta comunidade se envolveu, ajudando, imagino que sempre rezam também pelo povo ucraniano, mas também por isso nós estamos aqui. Então, a guerra na Ucrânia é uma situação que traz, né, muita preocupação, tristeza para nossas famílias, para nossas igrejas, até porque nossa igreja, ela sempre foi uma igreja perseguida, né? Ela é conhecida, a igreja católica ucraniana é conhecida como a igreja das catacumbas, né? Então sempre sofreu nas mãos dos russos. E então, assim, para nós é uma dor muito grande ver tudo o que está acontecendo na Ucrânia com os nossos irmãos ucranianos, né? Então, alguns imigrantes vieram para o Brasil, né? Não foram muitos, mas alguns chegaram, são mais de 100 imigrantes. Vieram inclusive para o Paraná. E isso, estão no Paraná, né? Então, aqui nessa colônia também, nós recebemos a visita de uma família. Durante 2 dias eles estiveram por aí, conheceram aqui a comunidade. E nós também realizamos algumas ações concretas. Concretas. Para ajudar esses imigrantes, né?
Então foi além vamos dizer assim, das orações que são diárias, que já fazem parte do nosso dia a dia, das nossas orações comunitárias também em prol da Ucrânia, pela paz, né? Pela paz mundial, pela paz na Ucrânia, pela conversão da Rússia. Aqui, por exemplo, naquele dia em que o Papa Francisco consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. A Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração também, de Maria, nós também tivemos esse momento que nós fizemos, né? Mas além da oração, também fizemos ações concretas, né? Nós tivemos uma pedalada pela paz, que foi uma ação assim que envolveu também as prefeituras da Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, onde a paróquia aqui também contribuiu, campanhas de coleta de dinheiro, né? Também alimentos, né? A campanha da fraternidade também, todas as nossas paróquias também ofereceram para a Caritas da CNBB, né? E a Caritas daí destinou a Caritas na Ucrânia. Né? E assim a gente o que nós podemos fazer no momento para ajudar esses nossos irmãos que sofrem lá, né? Que está a situação muito triste na Ucrânia. Oremos então pela paz na Ucrânia. Com certeza, temos que continuar rezando. Muito obrigado por nos acolher nesse agradeço. templo sagrado. Parabéns pela bonita comunidade e seguimos em frente. Ok, eu agradeço a vocês, né, por estarem dando essa oportunidade também para que a nossa comunidade, nossa igreja, nossa paróquia, nossa cultura ucraniana seja também conhecida por tantos telespectadores da TV Evangelizar. Um pedacinho da Ucrânia aqui no Brasil. Um pedacinho da Ucrânia no Brasil. Padre, vamos conhecer alguns ícones. Igreja cheia de ícones, mas aqui no presbitério, se chama de presbitério também? Presbitério. Presbitério? É o Santo dos Santos. O Santo dos Santos. Isso. Aqui deveria de ter uma parede, então. Uma parede de ícones, né? Terá, então. Isso. Então, aqui é o lugar onde é só o sacerdote e os acólitos que podem circular. Aqui podem circular. Né? E essa, eu ia falar pintura, mas não é pintura, essa escrita, então, isso, na parede? A escrituração da Santa Ceia nós temos aqui. Aqui é Santa Ceia? Santa Ceia. É uma escritura só. Isso, mas é ênfase em dois detalhes, né? Do lado ali esquerdo, nós temos ali o texto, né? Chto yisteme chlebsei jeteme povik. Quem come o meu corpo tem a vida eterna. Né? Eis o meu corpo. Eis o meu corpo. Né? Okay. E desse lado direito, Chto piekromoyu Maiejetavitne, e quem bebe o meu sangue tem a vida eterna. Né? Esse então, é o meu sangue. O meu corpo e o meu sangue. Justamente, né? O meu corpo e o meu sangue. Aquilo que o senhor falava antes, né? Do vermelho e do azul. Né? Isso. Jesus. É o Jesus, né? Divino que se tornou humano, né? E ali o ícone de Nossa Senhora Theotokos, né? Mãe de Deus Aoranta, que é a Mãe de Deus que está incansavelmente intercedendo a Deus por nós, né? E daí ela vestida com azul, lembrando a sua humanidade e revestida da graça divina, né? De ser a mãe de Deus. Lá nós temos a cena do batismo de Jesus. Batismo de Jesus no Jordão. Nós celebramos seria a Teofania, né? Que é em janeiro também. No dia 6 de janeiro. E nesse dia nós temos um costume também nas nossas igrejas ucranianas fazer a tradicional bênção d'água. A bênção d'água. Isso. Para o ano todo. Para o ano todo, né? E desse lado direito temos o Pentecostes. Pentecostes, né? São Espírito Santo, tanto Espírito no batismo Santo. de Jesus, como em Pentecostes. Isso. Muito bem, que beleza. Aí, né? Parabéns.
Senhor Pedro Nogas, o senhor cresceu nesta comunidade, nesta colônia, e o senhor que trouxe o projeto desta igreja tão bonita da Ucrânia, é isso? O senhor viu esse projeto? Conte-nos. Sim, no caso eu nasci nessa colônia, claro que fui batizado na Igreja Velha, então sou nascido e fui batizado, casei na Igreja Velha, e agora foi quando precisou aumentar um pouco a igreja. Porque sempre estava cheia, a igrejinha pequena, né? Aqui na lateral. Sim, daí uma vez com uma viagem para a Ucrânia, que era um turismo, nós fomos junto o bispo Dom Efraim Crevei, que já é falecido. O senhor lembra o ano? Foi, acho que 2004. 2004. Tá. E daí ele falava para mim, Pedro, você escolha uma igreja para a colônia Marcelino. E será que é essa ou essa? E assim foi. Até que chegamos num lugar chamado Zarvanetia. Onde está essa igreja linda, que agora tem uma réplica aqui. E daí ele disse, pode ser que é essa que vai ser no Marcelino. Eu disse, é quase impossível, mas quem sabe, assim. Só que daí houve na época eu não era presidente da comissão, porque eu fui presidente da comissão antes. E depois, quando foi para a construção da igreja, escolheram novamente eu como para a comissão, só que eu não queria assumir, porque eu estava muito tempo já na comissão. O senhor já tinha voltado da viagem ou não? Não, sim, voltado. Tá. Já tinha voltado? Sim. Já estava com a igreja na cabeça e no coração? Sim, daí isso já era em 2006, acho que. Tá. Depois, no caso, me escolheram, eu não queria assumir a construção, mas daí o meu pai estava bastante doente e daí eu fui visitar o pai e falei para o pai, olha, me ponharam novamente na comissão, eu não quero assumir. E o pai doente disse, filho, se precisam, vá. E daí, nessas pontas, eu assumi. Claro, se o pai falou, né? Sim, daí tinha que obedecer. Tá. E daí assumi, e daí disse, não, agora que assumir vai ser a Zarvanetia, vai ser aquela igual a da Zarvanetia. O senhor mostrou o projeto para a comunidade? O senhor tinha foto? O que o senhor tinha daquela igreja? A gente tinha filmagem e tinha foto. E daí foi passado para um pessoal da Prefeitura de São José e daí eles que desenvolveram o projeto. O projeto com arquiteto. Sim. Então foi desenvolvido o projeto e depois... E o senhor imaginava que ela ficaria tão bonita como ela está? Eu imaginava porque eu via... Conheceu a original. A original era muito bonita. Muito linda. Muito linda. E desta igreja aqui, a nova, ela é bem recente,
o que mais chama atenção quando o senhor vem aqui com a família para rezar? O que mais eleva o coração? Olha, o que mais a gente já nem tem o que dizer, acho que tudo, porque quando a gente começou desde o início, desde o começo, então tem aquelas partes que você lembra, então é tudo, a construção é linda, essas iconografias. O senhor falou um detalhe nos bastidores para mim, que esses ícones todos foi a sua irmã que pintou? Que escreveu, melhor dizendo? Sim, foi a minha irmã Verônica, que também já faleceu. Verônica, então, que significa vero ícone, né? A verdadeira imagem. Isso. E daí ela que fez todo o projeto e ensinou um pessoal também para ajudar no trabalho. E aonde ela conseguiu fazer uma grande parte, só que ficou doente, daí o pessoal que ela ensinou que terminaram. E continuou. Mas ela chegou a ver esta igreja inaugurada? Sim, ela viu. Chegou a rezar nesta igreja? Chegou a rezar, sim. Então esses ícones, todos eles, além de ter um elevo, né, de elevar o coração, eles também fazem memória. É uma memória afetiva, né? Da própria família. Só que quando foi inaugurada, então ela não estava com todos os ícones prontos. Foi terminado depois. Foi terminado depois pela escola. Sim, que a sua irmã iniciou. Isso mesmo. Senhor Pedro, muito obrigado pela nossa conversa e parabéns por essa comunidade. E também parabéns por ter colocado um sonho, né, em prática, a pedido do seu pai. E o seu pai fez esse pedido, inclusive tem as mãos do Senhor aqui, o suor, né, a oferta, mas também da sua irmã. Parabéns. Muito obrigado. Chegou o momento da contemplação. Depois de conhecer tanto sobre esta igreja, vamos contemplar? É a primeira vez que eu entro nesta igreja e acredito que você também não a conhecia. Linda. E quando nós entramos numa igreja pela primeira vez, temos direito a fazer um pedido, não é verdade? É costume já no nosso programa. Mas hoje eu quero propor de nós fazermos o mesmo pedido. Você e eu, você que está assistindo. Vamos rezar pela Ucrânia, por aquele povo sofrido, por quem ainda está lá e por quem fugiu dessa guerra. Oremos pela paz.